Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa, que é memória litúrgica, da apresentação de Nossa Senhora ao templo. É um fato que não está atestado nas Sagradas Escrituras, mas que é unânime, é amplamente atestado na tradição e em outros escritos da época. Então é uma realidade historicamente tranquila, mas espiritualmente muito mais. Por quê? Porque o que mais importa ainda não é apenas o fato real e histórico de que a Virgem Maria foi apresentada no templo. Ela foi dada a Deus, ela foi dada pelos seus pais a Deus, para servir a Deus no templo. Mas muito mais, a significação disso, isto é, que a Virgem Maria sempre foi doada a Deus. Vamos lá, vamos aprofundar neste fato da doação, da entrega e do amor generoso da Virgem Maria a Deus. Por volta dos seus 3 a 4 anos de idade, ainda pequenininha, vocês podem imaginar o que é uma criança nessa idade. Os pais da Virgem Maria, Santana, Senhora Santana e São Joaquim, apresentaram a Virgem Maria para que ela fosse toda de Deus. Aqui nós já vemos um ato. Essa celebração, ela nos incita à generosidade motivada pela fé. A primeira generosidade aqui que nos vem à mente é o que? A generosidade de São Joaquim e Santana, que depois de um longo tempo de espera de um filho, na sua velhice, eles concebem a Virgem Maria. Senhora Santana dá à luz a Virgem Maria e com 3 anos ela, motivada por Deus, Deus com certeza lhe colocou no coração que era aquela a sua vontade, ela entrega a sua filha a Deus. Esse desapego, meus santos, motivado, criado pela graça de Deus. A graça de Deus que consegue fazer realidades que humanamente ninguém seria capaz de realizar. Qual pai, qual mãe seria capaz de dar o seu filho para só depois de muito tempo tê-lo de volta novamente? E com tenra idade, os seus 3 a 4 anos. Aqui é o primeiro ponto de generosidade. Mas o segundo, mais espantoso e belo que o primeiro, é o da generosidade daquela própria menina, que diz a tradição, que quando ela chegou ao templo, quando viu a casa de Deus, a casa onde se servia e se consagrava a Deus, ela, sem olhar para trás, não por desprezo aos seus pais, mas por amor preferencial, por amor primeiro, por amor absoluto a Deus, subiu as escadarias do templo sem sequer olhar para trás, para se entregar totalmente a Deus. E aqui, meus santos, nós não nos admiremos, dizendo: ah, padre, mas será mesmo que foi assim? Meus santos, recordemos-nos que nós temos na história da igreja até relatos históricos, tão históricos quanto atestados, de crianças que morreram por amor a Nosso Senhor, de crianças que se entregaram. Por exemplo, nós temos o relato daqueles meninos, dos catequizandos, dos mártires japoneses,
dos meninos que foram crucificados. Crianças de 5 a 6 anos crucificadas e que rezavam, invocando o nome de Jesus e rezando a Ave Maria, porque não queriam entristecer nosso Senhor, negando a sua fé. Ora, se aqueles meninos foram, por causa da graça de Deus, foram capazes de um ato de amor tão grande, muito mais a Imaculada Conceição, aquela que nasceu sem pecado nenhum. Então, vocês podem imaginar o poder da graça de Deus abundante naquele coração e que a capacitou de amar a Deus sem tardanças e sem demoras. No nosso coração, na nossa vida, o nosso amor a Deus é sempre um amor em que a gente vai dizendo, vai amando a Deus aos pouquinhos, né? Vai crescendo no amor a Deus aos pouquinhos. Deus, com a sua generosidade, com a sua humildade, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, vai mendigando o nosso amor. É só o amor de Deus para explicar. Deus mendigar o nosso amor. Ele não precisa do nosso amor, mas Ele mendiga o nosso amor. E nós vamos dando o nosso amor com muita mesquinhez, vamos dando aos poucos, como quem puxa uma moedinha de 5 centavos e dá ao mendigo, quando ele estende a mão. É assim que nós fazemos, embora tenhamos o bolso cheio, damos a ele apenas uma moedinha de 5 centavos e ainda damos com pesar, ainda damos com apego. Estou dando 5 centavos. Assim somos nós, quando damos o nosso amor a Deus, Ele que se derramou em nós desde o nosso batismo, Ele que se derrama em nós em cada Eucaristia que nós recebemos, de modo que nós podemos amar a Deus e amá-lo com grandeza, e amá-lo com generosidade, e amá-lo sem tardança, e amá-lo sem demora, e amá-lo sem protelação, sem deixar para depois. Mas continuamos amando dessa maneira. Pois bem, que alegria, meus santos, saber que houve uma criatura aqui na terra, houve uma pessoa humana, a Virgem Maria, que desde sempre amou a Deus com total e completa generosidade, que amou a Deus absolutamente, que amou a Deus sem nenhum apego a nada, a ninguém e a coisa alguma. A graça de Deus. E nós precisamos crer nisso, meus santos. Nós precisamos deixar que esta realidade forme a nossa alma e a nossa inteligência, não apenas informe. Porque você ouve isso, quer dizer, padre, que a graça de Deus, ela pode me capacitar ao ponto de eu me desapegar de mim mesmo, das pessoas e das coisas. A graça de Deus pode me capacitar a amar a mim mesmo, as pessoas e as coisas, na medida em que isso me faça amar mais a Deus, e que me faça abandonar, desprezar a mim mesmo, a pessoas e coisas, na medida que essas realidades me afastarem do amor de Deus. Quer dizer, padre, que a graça de Deus pode fazer isso? Pode, meu santo. Não seja apenas informado, não receba apenas a notícia, deixe-se formar por esta realidade. Isto é, suplique a Deus: Senhor, transforma o meu coração, dá-me um coração que te ame com todas as forças da minha alma. Eu quero te amar e te amar muito. O Senhor pode, Senhor.
O Senhor pode transformar esse meu coração tão apegado. Aí você pode apresentar as coisas a que você é apegado, a você e aos seus gostos e aos seus costumes, a coisas que você tem e você se sente apegado, ou a coisas que você gostaria de ter e a que você se sente apegado, a pessoas que você percebe que é um apego mau. Que entendamos, meus santos, o que nos conduz ao céu, Deus não pede que renunciemos. Se aquilo nos conduz ao céu, se aquilo é para o nosso bem, sejam os nossos bens, sejam as pessoas, sejam os nossos gostos, se eles concorrem para a nossa salvação eterna, Deus não vai retirar isso de você. Deus só vai retirar aquilo que não concorre para a sua salvação eterna. Deus só vai retirar aquilo que não concorre para o seu crescimento no amor. Deus só vai retirar aquilo que impede o seu crescimento na graça. Tudo de você dizer: Senhor, eu te peço, transforma-me interiormente, desde dentro, não apenas as minhas atitudes exteriores, mas os meus movimentos interiores, para que eu, Senhor, vos ame com total generosidade, para que eu aceite a tua vontade com total alegria. É claro, meus santos, é claro que entrar no templo, servir a Deus, também de alguma maneira causou à Virgem Maria um certo desprendimento, no sentido de que ela iria deixar os seus pais, mas o seu coração era tão perfeito que ela via a beleza do amor a Deus e sabia que aquilo, obviamente, não era desprezo nenhum aos seus pais. Quantas vezes, meus santos, Deus nos oferece graças e nós ficamos resistindo a recebê-las. Deus nos oferece grandes presentes e nós ficamos protelando para amanhã. Recebo amanhã, Senhor. Eu me abro amanhã a essa graça. Ela é muito difícil, Senhor. Exige muito sacrifício da minha parte. Não, Senhor, eu irei buscar, eu irei me abrir a esta graça amanhã. Eu dizendo isso, me vem agora à mente a vida de Santo Agostinho de Hipona, que Deus queria dar a ele a graça da castidade, porque para Santo Agostinho era um ponto dificílimo, era o seu calcanhar de Aquiles, e embora ele percebesse que Deus queria lhe conceder aquela graça, ele dizia: agora não, Senhor, amanhã. Ele diz, está lá no seu livro As Confissões, ele dizia exatamente isso: agora não, Senhor, amanhã o Senhor me dá essa graça. Pois bem, meus santos, às vezes por outras graças que Deus queira nos confessar, nos conceder, ou por esta mesma, alguns agimos da mesma maneira. Agora não, Senhor, para depois. Aquela menina, a nossa Santíssima Mãe, subiu as escadarias do templo sem sequer olhar para trás. Era hoje. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Esta frase, que depois de muito tempo ela veio pronunciar, foi apenas uma expressão tardia, posterior, daquela realidade sempre presente no seu coração. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Na vida da Virgem Maria, este fiat, faça-se em mim segundo a vossa palavra, sempre esteve presente, porque ela sempre quis fazer a vontade do seu Deus. Ela sempre quis alegrar primeiramente o seu Deus. Ela sempre buscou em primeiro lugar a glória do seu Deus, e isso
a graça de Deus pode nos capacitar. Você pode olhar para você e dizer: mas padre, mas eu não sou capaz de sempre buscar a vontade de Deus, de sempre buscar o que agrada a Deus primeiramente, de sempre, em todas as vezes, procurar a glória de Deus. É verdade, meu santo, você não consegue, mas a graça de Deus pode transformar você. É por isso que a vida de oração, ela é tão importante, e não apenas, meus santos, é claro que a participação da Santa Missa é algo excelente, maravilhoso, mas se você não tiver uma vida de oração, você não aproveitará suficientemente a participação na Santa Missa. Se você não tiver um momento em casa, no silêncio, retirado de oração todos os dias, você não aproveitará a Eucaristia que você recebe tão frequentemente. Você comungará sem efeito. Que se você me diz: padre, eu vou à missa quase que todos os dias, eu comungo quase que todos os dias, eu até rezo o terço todos os dias, mas eu não tenho, padre, melhorado, eu não tenho progredido na vida espiritual. Então, meu santinho, tem algo errado aí. Você não está rezando bem, porque se você rezar bem, o progresso espiritual vai acontecer, e o critério para que você aprenda a rezar bem, é esta oração de diálogo com Deus. Precisa haver esse diálogo com Deus. Por quê? Porque você às vezes reza o texto, e você pode rezar, você reza o texto indo trabalhar, e você pode rezar, pelo amor de Deus, reze. Você reza o texto às vezes limpando a casa, e você pode rezar, mas isso não substitui o momento necessário e imprescindível de, em silêncio, retirado, sozinho, sozinha, sem ninguém. Aí o meu marido, a minha esposa, sem ninguém, é você e Deus. Você pode rezar com seu marido, e deve. Você pode rezar com seus filhos em casa, e deve rezar. Mas isso não pode substituir a sua oração, você e Deus. Somente você e Deus, todos os dias. Aí sim, quando essa oração começar a acontecer, essa oração que é diálogo com Deus, que pode ser ajudado por um livro, que às vezes, quando o diálogo se fizer difícil, você faz recurso à leitura daquele livro espiritual, para que lhe afervore o coração e você volte à oração com Deus. Mas essa oração diária, todos os dias, fará com que a sua participação na missa seja mais frutuosa, fará com que a sua comunhão fará com que a sua recepção da Eucaristia seja uma verdadeira comunhão, que você entre em comunhão com Deus, e não Jesus que você recebe na boca, que você volta para o seu banco e não tem nenhuma intimidade espiritual. Meus santos, sem o auxílio da graça, nada o homem pode. Sem o auxílio da graça, nós não poderemos nos desapegar de nada e de coisa alguma e de ninguém. Sem o auxílio da graça, nós nunca poderemos celebrar de verdade na nossa vida este mistério que hoje estamos celebrando, a apresentação da Virgem Maria ao templo, a sua entrega generosa, total e absoluta a Deus. Peçamos, meus santos, peçamos a Nossa Senhora menina, a Nossa Senhora pequenininha, peçamos a ela que ela interceda por nós, para que nós também, iluminados
precedidos, fortificados e acompanhados pela graça de Deus, possamos também, com toda a generosidade, nos oferecer a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.